Olá, pessoal. Vamos continuar nosso curso sobre edição de texto no Word na nossa parte 3. O que será a nossa parte 3? Antes, vamos recapitular o que nós já vimos na parte 1 e na parte 2. Nós, além da digitação do texto, que a gente não chegou a passar porque isso vai de cada um, a nossa parte primeira foi a formatação do texto, a parte 2 foi a formatação do documento, e agora a gente vai trabalhar a parte de inserção de elementos, que isso é uma das características muito importantes dentro do Word, onde dá a possibilidade dentro de um texto nós colocarmos imagens, fazermos tabelas, ou caixas de textos, ou qualquer outro elemento que nós possamos inserir. E depois dessa parte 3, nós vamos para a última parte, que serão as divisões em seções. Então, para que a gente possa praticar e ver toda essa parte de inserção de elementos, vamos pegar então o texto que a gente formatou da parte 2 e que a gente já definiu o nosso layout, já formatamos o texto e a partir dele nós vamos inserir os nossos elementos. Abrindo o nosso texto, então, que nós já fizemos toda a formatação de texto, a formatação do documento, já inserimos, por exemplo, os números de página, né? Podemos então, e trabalhamos também com cabeçalho e rodapé. Porém, o cabeçalho e rodapé, como o nosso texto não vai ter, a gente mostrou na parte 2 como faz, mas nós retiramos o nosso texto. Ok? Bom, para nós inserirmos elementos dentro do texto do Word, nós temos uma aba do Word, que é a aba Inserir. Ela é bem sugestiva pelo nome, né? Aqui você pode inserir uma página em branco, você pode inserir qualquer tipo de elemento, inclusive nós já vimos isso quando nós olhamos cabeçalho, rodapé e número de páginas, que era o número de páginas era a única opção que estaria fora do layout de página para nós fazermos o layout dos documentos, né? Aqui tem vários elementos que nós podemos colocar dentro do Word. Especificamente, nós vamos mexer com alguns elementos que são básicos e essenciais para quase todo texto científico ou qualquer texto mais formal que você vai fazer no Word, né? O primeiro serão as imagens. Imagem é muito simples nós inserirmos. Para inserirmos uma imagem, nós colocamos o nosso cursor exatamente na posição onde a gente quer colocar uma imagem. Para ilustrar isso, vamos descer nosso texto e pegarmos aqui logo no capítulo 2, né, na seção 2.2, recursos da internet para pesquisa em enfermagem, vamos supor que eu quero colocar uma imagem entre o primeiro capítulo e esse capítulo, dentre eles podemos destacar. Na verdade, a posição da figura vai ser aqui. Uma dica que é importante dar é que se eu colocar a imagem nesse ponto, ela vai ficar muito colada na última linha do parágrafo anterior e na primeira linha do parágrafo posterior. Então, vale a pena nós darmos um espaço suficiente para que possa ficar uma linha antes e uma linha depois do texto onde nós vamos colocar nossa imagem. Então, repare que o cursor está piscando e está mostrando que é nessa posição que eu vou colocar uma imagem. Então, é simples. Basta nós irmos aqui, inserir imagem, e aí ele vai abrir o seu Windows Explorer para você procurar onde está a sua imagem. Você pode antes ter buscado na internet, feito escaneamento de um livro ou de uma apostila. Enfim, se a sua imagem estiver no seu computador, como no caso é o meu aqui, né, e já abriu inclusive a pasta onde eu vou ter a imagem, eu posso inclusive procurar, né, em outras pastas, basta simplesmente você localizar o arquivo, selecionar seu arquivo e apertar o botão inserir. Ele vai inserir normalmente para você o seu elemento. Repare que quando a imagem também ela está selecionada, ele marca, né, esses pontos que marcam qual que é a imagem que está selecionada. Lembrando que no Word ele tem um princípio fundamental de sempre selecionarmos um elemento para aplicarmos o que a gente quer. Então, essa imagem, como ela é uma imagem muito grande, ela pegou toda a parte de margem do meu documento. Se ela fosse menor, e daqui a pouco nós vamos diminuir o tamanho dela, a gente pode trabalhar com aquelas opções lá em cima de alinhamentos de texto. A gente também pode usar alinhamento na imagem. Tá? A imagem, quando ela é colocada, pode ser que ela não fique do tamanho que você queira. Nesse caso, a imagem ficou muito grande para o meu texto. Eu posso diminuir a imagem. Eu posso diminuir a largura dela, né, tanto na direita quanto na esquerda. Então, eu posso diminuir a imagem se eu quiser. Vou voltar. Eu posso achatar a imagem para baixo ou para cima. Então, eu estou achatando. Ou eu posso, que é o mais indicado, fazer o redimensionamento da imagem, ou seja, diminuir ou aumentar a imagem, nas duas dimensões automaticamente.
Isso vai fazer com que você mantenha a proporção do tamanho da imagem. Ela não vai ficar tão achatada, tão estreita ou achatada do jeito que quer. Para isso, basta você pegar qualquer um desses botões que estão na diagonal da imagem. Quando você pegar a diagonal e redimensiona a diagonal, ela vai redimensionar por igual. Exemplo, vou pegar a diagonal aqui no canto superior direito. Se eu vier e diminuir, se repara que ela vai estar diminuindo tanto na largura e na altura do jeito que eu quero. E aí ela redimensionou, ficou no tamanho desejado. Tudo bem? Bom, dado que essa imagem já ficou do tamanho, repara que ela está alinhado à direita, à esquerda, desculpa, ou no caso justificado. Se eu quiser centralizar essa imagem, que é o mais comum dentro de um texto, basta eu colocar com ela selecionada. E como é que você vê que ela está selecionada? Vendo esses pontos de redimensionamento, isso caracteriza que a imagem está selecionada. Aí nós podemos ir lá no alinhamento centralizado, ela centralizou muito bem para a gente. Tá? Então repara que tem um espaço de uma linha antes, um espaço de uma linha depois e a imagem no centro da tela para a gente poder trabalhar. Okay? Então isso foi trabalhar a questão da imagem, da inserção de imagem dentro de um elemento, e aí você pode trabalhar alguns elementos com ela. Bom, se você clicar na imagem com o botão direito do mouse, ela vai aparecer algumas opções e lá embaixo tem uma opção formatar imagem. Se você quiser mudar com alguma coisa na imagem. É sempre bom você colocar uma imagem que você não precisa de formatá-la, mas algumas coisas podem ser interessantes dentro da imagem. Vamos selecionar então formatar a imagem. Ele vai abrir essa janelinha que ele mostra para você parâmetros de cor, brilho, contraste. Às vezes a imagem está muito escura, você quer aumentar o brilho, diminuir o contraste. Você até pode mexer dessa forma. O mais importante que eu queria mostrar para vocês dentro dessas opções é a cor da linha. Repara que pode acontecer de você quiser colocar uma borda entre a imagem. A nossa imagem, vou fechar, vou reparar que a imagem ela não tem borda nenhuma. Então, vamos supor que eu quero colocar uma borda para delimitar melhor ou para seguir um padrão de algum texto. Então, de novo, botão direito, formatar a imagem. Aí eu vou em cor de linha. Repara que está na opção já marcada sem linha. Eu vou colocar linha sólida. Além da linha sólida me dar a opção de cor, eu vou colocar, por exemplo, uma cor preta para ficar bem evidenciada, né? Ela já vai me dar uma linha que vai ficar ao redor como borda da imagem. Bom, vamos ver como é que vai ficar essa imagem então. Repara que ele colocou uma borda, ficou uma borda um tamanho muito bom para a gente poder trabalhar na imagem. Então é uma opção importante para você. Vamos supor que você queira engrossar essa borda, essa linha, ou diminuir também a largura dessa linha. Então vamos lá de novo, botão direito, em cima da imagem, formatar a imagem. Além da cor da linha, você tem embaixo, logo embaixo, a opção estilo de linha. E aí repara que tem a opção largura da linha. Você pode mudar o estilo, colocar um estilo, né, tipo de traço. Você pode ter o traço contínuo ou trocar os traços. É mais comum o traço contínuo. Mas aqui onde está 0,75 é a sua largura. Então você pode aumentar ou diminuir. Olha só lá atrás da imagem. Eu vou colocar a minha janela para o lado. Repare que a borda está lá evidenciada. Se eu vou aumentando, ele vai engrossando a minha borda. Se eu vou diminuindo, ele vai diminuindo a minha borda. E aí você coloca num valor que é próprio para você, que você achar desejado. Eu acho 0,75, que é a borda padrão, suficiente para você botar uma borda numa imagem de texto científico. Então, dessa forma, a gente encerra a parte de inserir imagem. Bom, visto que a gente já viu imagens, vamos fazer a nossa segunda inclusão importante dentro dessa aula, que é a inclusão de tabelas. Incluir uma tabela, na verdade, ela é muito simples, né? Porque envolve você inserir uma estrutura onde é composta de linhas e colunas. Tá, aproveitando o nosso texto, onde podemos montar uma tabela? Se você descer o seu texto um pouquinho mais, você vai ver que lendo esse texto, quando a gente estiver no capítulo 3, o capítulo 3 tem o título Uso da Informática na Análise de Dados e Pesquisas. Se você ler esse capítulo, você vai ver que ele cita e descreve vários softwares de ajuda tanto da internet quanto da informática para o profissional de saúde. Então ele fala do SAS, SPSS, ele fala do AppInfo e por aí vai. Além do nome do software, ele descreve aonde você encontra o software, qual a descrição dele, né, e para que ele serve.
Ok, o que nós vamos fazer? Nesse texto não existe uma tabela, mas vamos supor que eu quisesse, lá no final do capítulo 3, antes do capítulo 4, depois que ele apresenta todos os softwares, eu quero montar uma tabela. E essa tabela vai ter a seguinte estrutura. Vai ter o nome do software, vai ter a descrição dele, vai ter onde ele está disponível na internet, ok? Possivelmente vamos colocar qual que é o valor dele, né? Se esse software ele tem um valor ou se é um software livre. Só para nós criarmos 4 colunas. Vamos supor que depois que ele apresentou todos os softwares, eu quero apresentar para o meu usuário uma tabela rápida, onde ele pode ter as informações mais importantes desse software. Então, nós vamos criar uma tabela que ela tenha, nesse caso, então, 4 colunas, que são essas 4 que estão aparecendo aqui. Nome do software, descrição, disponível, o endereço onde ele está disponível e o valor. E abaixo dele nós vamos colocar os nossos softwares, que são os softwares que estão sendo apresentados aqui antes do capítulo 3. Para facilitar nosso estudo e o seu estudo, eu já tirei o nome de cada software dele que está apresentando no capítulo 3. Eu vou lá na última página onde eu já levantei esses dados, você pode fazer isso em casa, tirar o nome de cada um dos softwares que estão sendo apresentados. Só para a gente ter uma fluência na aula, eu já fiz a lista que são esses softwares que eles apresentam lá para nós. Então eu vou selecionar, vou dar um Ctrl X para recortar e vou lá para o final do capítulo 3, onde a gente quer fazer a tabela, colocar os nossos dados ali. Então, eu vou colocar meus dados aqui pertinho. Ok? Bom, eu posso então querer colocar a minha tabela, que vai estar mais ou menos nesse ponto. Depois nós desmanchamos esses textos todos, porque isso tudo vai estar dentro da tabela. Tudo bem? Então, nesse ponto, eu quero inserir uma tabela. A minha tabela, então, chegamos à conclusão que ela vai ter 4 colunas. Quantas linhas? Vai ter uma linha para o cabeçalho, que é a descrição dos dados, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas para cada uma das informações das linhas que vamos colocar nessa tabela. Então, são 8 linhas mais uma de cabeçalho, 9 linhas. Nós temos duas formas de inserir a tabela. Você pode, então, vir aqui em incluir tabela e você meio que na mão desenhando, repare que lá no texto já está aparecendo a tabela, quantas linhas e colunas você quer. Tá? Aqui até dá para nós colocarmos a quantidade de linhas. Repare que eu já estou marcando 4 colunas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Só que nós precisamos de 9. Então, esse espaço não me dá a quantidade de linhas suficientes para mim. Existe um método muito mais certo e melhor da gente fazer isso? Sim. Repara que logo aqui embaixo desse painel tem a opção inserir linha. Inserir tabela é a opção mais importante de tabela. Então, quando você quer inserir uma tabela, você vem na opção tabela, inserir tabela. Clicando, ele vai abrir uma janelinha muito fácil da gente perceber o que ele pede. Ele pede para nós a quantidade de colunas. Eu quero 4 colunas. E a quantidade de linhas. Eu quero a quantidade de 9 linhas. O resto das configurações, ele pede se você quer larguras variáveis ou ajustar automaticamente o conteúdo. Pode deixar na largura de coluna fixa, que ele vai colocar para você uma tabela onde a largura de todas as colunas são proporcionais. 4 colunas, 9 linhas, eu dei um OK, nossa tabela está prontinha. Então, inserir tabela, de uma certa forma, é fácil. Qual o seu trabalho na questão da tabela? É você colocar realmente os dados, preenchê-las com os dados, que nada mais é do que digitar as informações que você quer. Então, aqui a gente vai colocar o nome do software, aqui a descrição, disponível em, e aqui o valor do software. Essa é o nosso cabeçalho. E nas outras linhas correntes, a gente vai digitar então os nossos softwares. Então, o primeiro é SAS, o segundo SPSS. Se você quiser, você pode vir aqui selecionar o seu texto, dar um Ctrl C, que é o copiar, e clicar na célula onde você quer colocar o seu elemento, e dar um Ctrl V,
porque ele cola o elemento que você quer ali, e assim vai ser mais fácil da gente colocar os nossos elementos. Selecionei, Ctrl mais a tecla C, vou na célula que eu quero, Ctrl V. Ele colocou uma linha a mais, é só você deletar essa linha, ele ajusta ao que você quer. Continuando então esse processo, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V e Ctrl C, Ctrl V. Bom, já coloquei a primeira coluna. O próximo passo, então, é a gente digitar os outros valores. Eu não vou digitar agora para a gente não perder tempo, mas você já entendeu que basta ir na célula, digitar o que você quer, e vai na outra célula, digita o que você quer, e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, a gente vai ter vários textos dentro da minha tabela. Tá? Vou colocar algumas informações aqui, rápido. Só para a gente ter algumas colunas preenchidas com os elementos que eu quero dentro da minha tabela. Então, minha tabela está pronta. Dado que minha tabela está pronta, podemos desmanchar, então, as informações que estão aqui em cima, porque elas serviram só para a gente ter como base como é a minha tabela. Pronto, minha tabela está pronta. Se você clicar dentro de qualquer parte da tabela, repare que ela aparece para você aqui um botãozinho de redimensionamento, parecido com aquele da imagem. Você pode então clicar e diminuir a tabela se você quiser, se você achou que ela está muito grande, ou aumentar a tabela se você quer que aumente a tabela também. A tabela também tem alinhamento. Aqui, esse botão é o botão que mais a gente usa para selecionar a tabela. Se você dá um clique nele, ele seleciona a tabela toda para você. E aí, o que você pode fazer? Você pode alinhar centralizado, você pode fazer os alinhamentos corretos, você pode, com ela selecionado, colocar negrito para todo mundo, se for o seu caso, ou não colocar negrito. Então, tudo é seleção. E para selecionar a tabela mais fácil, basta ir nesse botãozinho aqui que aparece, clica uma vez dentro dele, ele seleciona a tabela toda para você. Bom, o próximo passo da tabela, inserir tabela, é isso. É você trabalhar a tabela, é você melhorar os aspectos da tabela. E isso é formatação de texto. Por exemplo, eu quero que os meus títulos da tabela, o meu cabeçalho da tabela, fiquem todos em negrito. Selecionei todos eles, apertei o botão negrito e eles ficaram em negrito. Posso, inclusive, mudar o tamanho de fonte aqui. Ok? Uma coisa que é importante da questão da tabela é que eu posso colocar cores diferentes em células. Exemplo, eu quero que a minha primeira linha fique com uma cor mais grifada do que o interior da tabela. Por exemplo, colocar um fundo cinza. Princípio do Word. Selecione então toda a sua tabela, toda a sua linha. Com a linha selecionada, onde podemos usar a cor de fundo? Cor de fundo, gente, está aqui na tecla, né, início ou página inicial, perto do alinhamento. Você vai ter essa teclazinha aqui, ó, sombreamento, que parece um baldinho de tinta caindo. Se você clicar, ele vai mostrar várias cores para você. Você pode selecionar qualquer cor. Repara que eu estou selecionando e ele já está mudando a minha linha que está selecionada. Eu vou botar um cinzazinho um pouquinho mais claro aqui. A nossa tabela já ficou com a primeira linha de cabeçalho com uma cor diferente. Isso você pode fazer para uma célula. Por exemplo, eu quero que essa célula aqui fique laranja, então tem que selecionar só a célula, ou uma linha, ou uma coluna. Isso vai de acordo com o que você quer montar a sua linha, sua tabela. Uma coisa que é importante também quando a gente está montando, e para nós terminarmos a questão da tabela, são os alinhamentos. Repara que dentro dessa linha os meus títulos estão alinhados à esquerda, mas eles também estão alinhados muito na parte superior da célula, né? Eu gostaria que eles fossem centralizados e totalmente centralizados. Isso ocorre em todos os elementos da tabela também. Como nós fazemos isso? Preste muita atenção nesse detalhe. Eu quero mexer nessa linha, então eu seleciono a linha. Quando você apertar com o botão direito, você vai ver a opção aqui em alinhar célula e vai aparecer 9 possibilidades de alinhamento. O alinhamento à esquerda, acima, centralizado e abaixo. Alinhamento centralizado, acima, no meio e abaixo. E alinhamento à direita, acima, centralizado e abaixo.
O nosso alinhamento da linha, como a gente viu, ele está com o primeiro, ele está alinhado à esquerda e acima. Eu quero que ele fique totalmente centralizado, então totalmente centralizado é o botão do meio. Ele vai ficar centralizado tanto na vertical quanto na horizontal. Ficou. Os outros elementos eu posso fazer da melhor forma possível. Por exemplo, eu quero que o valor, que a coluna de valor, os elementos da coluna de valor estejam centralizados. Então, eu selecionei todos os elementos, vim com o botão direito, alinhar a célula e coloquei centralizado, alinhado à direita. Vamos supor que eu quero que onde que ele está disponível, então eu vou selecionar tudo que ele está disponível, todas as células, e eu faço a mesma coisa, botão direito, alinhamento de célula, e quero que esse fique centralizado totalmente. Então você pode ir mudando realmente todos os alinhamentos, o estilo de fonte, tipo de fonte, tamanho de fonte, simplesmente selecionando as suas células e fazendo aquilo que é necessário para que você possa trabalhar em termos de formatação de tabela. Basicamente, tabela é isso, é você inserir a tabela, colocar seus elementos, formatar o texto dentro dela e mexer com o alinhamento. Uma coisa que é muito importante, olha o menu do seu Word, ele termina o meu aqui em suplementos, ok? Quando eu clico dentro da tabela, ele aparece algumas opções diretas de tabela, que é o design e que é o layout. Repare que lá no design ele aparece a mesma opção sombreamento que eu mostrei para vocês lá no inserir. Mas aqui também você pode encontrar a mesma opção. E o mais importante aqui para a gente é o layout. Aqui no layout você já tem os alinhamentos aqui também. Alinhamento de texto e tal que você pode colocar. Então é uma outra opção de você trabalhar. Você pode selecionar o que você quer. Com o botão direito tem alinhamento de célula e de tudo que você quer. Ou quando você clicar dentro da tabela, já apareceu a opção aqui Layout para você poder trabalhar. Essas duas opções, inserção de imagem e tabela, de todas as opções de inserção que você tem, além do cabeçalho, rodapé e número de páginas que nós já vimos, são as opções mais importantes e que a gente está usando como fonte de um texto científico. Então a gente normalmente usa muito inserção de imagem e tabela. Outras coisas que podemos inserir que pode ser importante é a inserção de símbolos, que são aquelas imagens ou símbolos que você não tem corriqueiramente no seu teclado. Onde tem essa opção? Tá aqui a opção em símbolo. Quando você clicar aqui em símbolo, vai aparecer já alguns símbolos comuns, mas se não aparecer nenhum símbolo que você queira, pode ir na opção mais símbolos. Ele vai abrir uma janela com muitos símbolos e aí você pode navegar por essas opções. E aí, para você inserir um símbolo, o que acontece? Você precisa de estar com o cursor numa posição lá no texto que seja necessário, onde você quer inserir o símbolo. Você insere o símbolo que você quer, selecione ele na caixinha, e aí você aperta o botão inserir. Repare que lá no texto ele colocou o símbolo que eu desejei. Dado que o cursor está numa outra posição que eu preciso, eu vou inserir novamente um outro símbolo lá na minha janelinha, insiro e ele colocou no meu texto. Esse cursor, em qualquer ponto que ele tiver, ele vai inserir para você. Dessa forma, a gente insere os elementos. Bom, essa foi a finalização do nosso capítulo 3, da parte 3. A partir dele, nós já conseguimos inserir bastantes elementos no Word e vamos partir para a última parte, que é a parte 4, que são as divisões e seções, que é a parte mais avançada do Word.